Imagine enterrando seu pai em uma terça-feira, enquanto seu marido fica a alguns metros de distância guarda-chuva. Então, em quarta-feira, aquele mesmo marido pede divórcio, prometendo pensão alimentícia como algum tipo de prêmio de consolação. Em sexta-feira, ele já está casado com alguém novo. Advogados entrarão em contato. O que ele não contava, o que nunca passou por sua mente, era que o silencioso zelador que a criou era, na verdade, um bilionário escondido. E no momento em que ele entrou naquela glamourosa gala com sua nova esposa, ele cometeu um erro que o arruinaria para sempre. Agora, antes que vejamos como isso se desenrola, se você já foi subestimado por ser o quieto, deixe um comentário e nos diga de onde você está assistindo. Vamos ver se lealdade e paciência ainda têm um lugar neste mundo. Porque o que acontece a seguir fará você questionar tudo. Esta é uma história sobre o poder silencioso da paciência, o verdadeiro significado de legado, e por que as pessoas que te subestimam sempre se arrependem. Se você já se sentiu invisível, esquecido ou abandonado quando mais precisava de alguém, a história foi feita para você. Ele não estava mais respirando por conta própria. Máquinas estavam fazendo o trabalho por ele. Maia agarrou o corrimão de metal frio da cama de hospital, seus nós dos dedos ficando brancos. Ela ouvia os sons artificiais que enchiam o quarto, o chiado do ventilador, o bip constante do monitor cardíaco, o zumbido chato das luzes suspensas. O peito de seu pai movia-se para cima e para baixo, mas era um movimento mecânico, não vida. Papai, ela sussurrou, seu rosto tão perto que ela podia sentir o cheiro estéril do hospital em sua pele. Por favor, apenas lute mais uma vez. Ela segurou a mão dele, que ainda estava quente. Parecia áspera de uma vida inteira de trabalho duro. Uma mão que parecia forte o suficiente para segurar, ainda não forte o suficiente para acordar. As palavras do médico foram gentis e clínicas. Ele disse coisas como em declínio e sem resposta. Mas essas palavras eram muito suaves para a dura verdade. Seu pai estava morrendo e nenhuma frase educada poderia mudar esse fato. Maia estava no hospital por 48 horas sem descanso. Ela não havia dormido ou comido uma refeição de verdade. Ela sobreviveu com café amargo e as cadeiras dolorosas na sala de espera. Seu marido Marcos havia enviado 2 mensagens de texto. A primeira perguntava se ela precisava de algo. A segunda dizia que ele se atrasaria. Ela ignorou ambas as mensagens. Além das paredes do hospital, a cidade estava viva. Você podia ouvir carros buzinando e pessoas rindo. O mundo continuava completamente alheio que o dela estava desmoronando. Mas dentro daquele quarto, o tempo se movia de forma diferente. Era lento e pesado. Parecia que o peso do mundo estava pressionando-a, vendo o quanto ela poderia aguentar antes de se despedaçar. Seu pai a criou sozinho. Ele nunca teve ajuda e nunca reclamou. Ele apenas lhe deu um amor quieto e confiável que estava lá para ela todos os dias. Aos 7 anos, ele a ensinou a amarrar seus sapatos. Aos 12, ele a ensinou a trocar um pneu de carro. Quando ela tinha 16 anos, ele explicou que as pessoas mais barulhentas em uma sala muitas vezes têm as coisas menos importantes a dizer. E quando ela tinha 23 anos e anunciou que iria se casar, ele não aprovou imediatamente. Ele pausou e observou Marcos cuidadosamente durante o jantar. Ele fez perguntas que pareciam um pouco pontuais demais naquela época. Depois, ele a abraçou e disse a ela: "Eu confio em você para saber o que está em seu próprio coração." Ele não disse que confiava em Marcos. Uma enfermeira moveu-se silenciosamente no quarto escuro, verificando máquinas e ajustando linhas. Seus olhos evitaram os de Mia. Ela havia visto este final muitas vezes antes. Mia sentiu seu telefone vibrar, mas ignorou-o. De repente, os dedos de seu pai moveram-se. Seu coração martelou contra suas costelas, enquanto ela se inclinava. Pai. Seus lábios formaram palavras sem som. Ela se esforçou para ouvir, desesperada por qualquer coisa. Ele lhe deu 3 palavras:
lentas e cheias de esforço. Seu presente final, vá ao banco. E então os alarmes começaram a gritar. Enfermeiras correram para o quarto, empurrando Maia para o corredor. Ela só podia ficar lá, impotente, esperando por notícias que ela já sabia em sua alma. Seu pai se foi, e suas últimas palavras foram um completo mistério. Crescendo, Maia acreditava que todo pai trabalhava em 2 empregos. O dela certamente sim. Ela ainda podia imaginá-lo voltando para casa exausto, mas sempre tendo um sorriso caloroso só para ela. Nela pensava que todo pai podia consertar um cano quebrado e contar as mais mágicas histórias de ninar. O dela sim. Ele era zelador na escola local de dia e faz tudo na igreja 3 noites por semana. Nos fins de semana, ele consertava coisas para vizinhos que não podiam pagar. Eles pagavam-lhe, em vez disso, com jantares caseiros, profunda gratidão e respeito sem fim. Ele nunca parecia cansado ou zangado. Ele simplesmente trabalhava, voltava para casa, cozinhava para eles e perguntava sobre o dia dela como se fosse a notícia mais importante do mundo. O apartamento deles era minúsculo com apenas um quarto. Aquele quarto era dela. Por 16 anos, ele dormiu no sofá e nunca reclamou. Eles não tinham muito dinheiro, mas tudo o que possuíam era impecável, organizado e cuidado. Seu pai dobrava seus uniformes de trabalho com a mesma precisão que outros homens reservavam para ternos caros. Ele lustrava suas botas de trabalho todos os domingos à noite. Na geladeira da cozinha, um calendário marcava todos os eventos da escola dela com tinta vermelha brilhante. Ele nunca, jamais, perdeu um. Outras crianças tinham pais que chegavam com roupas chiques, usando relógios caros e dirigindo carros novos. Seu pai aparecia em seu uniforme de zelador, cheirando levemente a produtos de limpeza e sentava-se na última fila para não envergonhá-la. Mas ela nunca se envergonhou, nem por um único momento. Porque enquanto outros pais verificavam seus telefones durante a peça escolar, seu pai a observava como se ela fosse a única pessoa em todo o palco. Ele também a ensinou coisas que um zelador não deveria saber. Coisas como ler um contrato complicado, como saber se alguém estava sendo desonesto, observando suas mãos em vez de seus olhos. Ele a ensinou a entrar em uma sala e imediatamente saber quem tinha verdadeira influência e quem estava apenas fingindo. "Dinheiro fala, minha menina", ele diria enquanto eles lavavam a louça do jantar juntos. Mas o caráter sussurra, e as únicas pessoas que valem seu tempo são aquelas que conseguem ouvir o sussurro. Ela não entendia a maior parte disso na época, mas nunca esqueceu uma palavra. No dia em que ela foi aceita na faculdade, ele começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas lágrimas de puro orgulho. O tipo de lágrimas que faziam seu rosto inteiro parecer suave e gentil. "Você vai fazer coisas que eu nunca consegui fazer", ele disse a ela. "Você fez tudo", ela respondeu. Ele apenas balançou a cabeça. "Não, eu simplesmente escolhi um caminho diferente. Há uma grande diferença." Ela nunca pediu para ele explicar o que ele queria dizer. Agora ela deseja desesperadamente que tivesse. Olhando para trás, houve tantos momentos que simplesmente não faziam sentido. A maneira como ele falava, os livros clássicos que ele lia, a maneira estranha como os caixas do banco sempre sabiam o nome dele. Seu pai não era apenas um zelador. Ele era um zelador por uma razão, e ela estava prestes a descobrir o porquê. Chovia torrencialmente no dia de seu funeral. Não uma chuva gentil e triste. Esta era uma tempestade furiosa, o tipo de chuva que te encharca até os ossos e transforma o chão em lama espessa e pesada. Fazia você sentir como se o próprio céu estivesse zangado com o mundo. Maia estava ao lado do túmulo, grávida de 6 meses. Seu marido Marcos estava ao lado dela segurando seu próprio guarda-chuva. Ela percebeu imediatamente, não porque ela queria um grande gesto romântico. Ela percebeu porque quando uma forte rajada de vento soprou chuva em seu rosto, ele nem sequer vacilou.
Ele não se moveu para protegê-la. Ele apenas ficou lá perfeitamente seco, rolando em seu telefone. Um por um, as pessoas ofereceram suas condolências e lhe deram um abraço. Elas disseram todas as coisas que se deve dizer. Ele está em um lugar melhor agora. Pelo menos seu sofrimento acabou. Deus tem um novo anjo. Ela apenas assentiu e agradeceu, deixando-os acreditar que suas palavras eram um conforto. Mas o que ela realmente queria gritar era: ele não está em um lugar melhor. O lugar melhor era aqui comigo. Ele deveria estar aqui para me ver virar mãe. Ele deveria ter conhecido seu neto. Ele deveria ter ficado. Marcos verificou seu relógio 2 vezes durante o curto serviço. Quando o pastor convidou as pessoas para compartilharem suas memórias favoritas, Marcos permaneceu completamente em silêncio. Má falou sobre as mãos de seu pai. Ela descreveu como elas nunca estavam paradas, sempre consertando coisas, sempre construindo, sempre lá para estudar as dela quando tremiam. Sua voz falhou no meio de uma frase e ela teve que se sentar. Marcos nunca estendeu a mão para ela. Enquanto o caixão era baixado à terra, ela avançou para colocar uma única rosa em cima. Os saltos de seus sapatos afundaram profundamente na lama. Ela começou a cair. Uma mulher mais velha da igreja de seu pai agarrou seu braço, segurando-a firme. Eu te peguei, querida, ela sussurrou. Marcos nem sequer pareceu notar. Após o serviço, todos se reuniram na igreja para comer algo. Havia sanduíches que ninguém queria e café que rapidamente esfriou. As pessoas estavam conversando em vozes que pareciam muito altas para um dia tão triste. Maia sentou-se sozinha em um canto, completamente exausta, esfregando suavemente sua barriga. O bebê estava chutando mais do que o normal, como se pudesse sentir que algo estava terrivelmente errado. Marcos finalmente a encontrou depois de 20 minutos. Eu preciso ir, ele disse. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Ela olhou para ele confusa. Agora mesmo? É aquela coisa do trabalho que eu te falei na semana passada. Ela não tinha nenhuma memória disso. Talvez ele tenha me dito, ela pensou. Talvez a dor tivesse apagado isso de sua mente. No final, realmente não importava. Ok, ela disse suavemente. Ele lhe deu um rápido beijo de rotina no topo da cabeça. Não significou nada. Eu te vejo em casa hoje à noite. Mas ele não chegou em casa até às 22 horas. Ela ainda estava sozinha em seu apartamento, usando seu vestido de funeral preto, apenas olhando para seu telefone. Não havia mensagem de texto, nem ligação telefônica e nenhuma explicação. Havia apenas silêncio e uma súbita e nítida percepção. Ela tinha acabado de enterrar o único homem em sua vida que havia realmente estado lá para ela. Seu marido tinha saído do casamento há muito tempo. Ela simplesmente não estava pronta para admitir isso para si mesma até agora. Ela descobriu a verdade no Instagram. Não de seu marido, não em uma conversa, nem mesmo através de um amigo, mas de uma fotografia que outra pessoa postou. Era quase meia-noite. Ela finalmente tirou seu vestido de funeral, lavou as manchas de lágrimas de seu rosto e subiu em sua cama vazia. Seu corpo inteiro doía de tristeza. Sua mente recusou-se a desligar. Ela abriu seu telefone apenas por hábito, rolando sem parar para se distrair, tentando não pensar em seu pai tendo partido e seu marido ainda não estando em casa. E foi então que ela viu uma foto de Marcos. Ele estava sentado em um restaurante que ela sabia ser muito caro. A iluminação era baixa, uma vela tremulava na mesa, e ele estava sentado em frente a uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Esta não era uma colega de trabalho. Esta não era uma cliente. Ela era jovem, perfeitamente arrumada, o tipo de beleza que requer muito tempo e dinheiro. Ela estava inclinada para a frente, rindo de algo que ele acabara de dizer. Ele estava encostado em sua cadeira, parecendo relaxado, e sorrindo de uma maneira que Maia não via há meses. A postagem estava legendada, novos começos, com emojis de taças se chocando e brilhos.
havia sido carregada há apenas 1 hora. Maia apenas olhou para a imagem em sua tela até que seus olhos perdessem o foco. As lágrimas não vieram imediatamente. Ela simplesmente sentou-se ali, segurando seu telefone, sentindo o pulsar de seu próprio coração batendo em sua garganta. Seu pai havia sido sepultado menos de 12 horas antes, e ali estava seu marido celebrando um novo começo. Ela clicou no perfil da mulher. Isabelle Chun, uma executiva de marketing com 73 mil seguidores. Cada foto era uma propaganda perfeita para uma vida que Maia sentia que nunca poderia alcançar. Maia rolou para trás na atividade online recente de Marcos. Ela viu curtidas nas postagens de Isabelle que datavam de 3 meses inteiros. Ela notou comentários que eram excessivamente familiares. Um padrão claro que ela tinha sido ou muito ingênua ou muito exausta para ver antes. Suas mãos começaram a tremer, não de tristeza, mas com algo muito mais afiado, uma sensação como se seu corpo estivesse finalmente reagindo ao que seu cérebro havia se recusado a reconhecer. Ela se levantou, foi ao banheiro e agarrou as bordas da pia, olhando para seu próprio reflexo. Grávida, exausta, completamente sozinha. E casada com um homem que não teve a decência de esperar nem um único dia após o funeral de seu pai para levar outra mulher para sair pela cidade. Ela não jogou nada, ela não gritou e ela não ligou para ele. Ela ficou ali respirando para dentro e para fora lentamente, sentindo o bebê se mover dentro dela. Depois de um momento, ela voltou para o quarto, colocou seu telefone na mesa de cabeceira e simplesmente esperou. Marcos chegou em casa às 2h14 da manhã. Ela ouviu a porta da frente abrir, o som de suas chaves batendo no balcão e seus passos se movendo pelo corredor. Ele não veio verificar como ela estava. Ele foi diretamente para o quarto de hóspedes. Naquele exato momento, Maia entendeu que o casamento deles havia terminado. Ela simplesmente ainda não havia percebido o quão mais difíceis as coisas estavam prestes a se tornar. Ele esperou até a manhã seguinte, não por qualquer senso de compaixão, mas porque um covarde precisa da luz do dia para infligir sua crueldade. Maia estava na cozinha olhando para uma xícara de café que não havia tocado. Quando Marcos entrou, ele parecia descansado, recém-tomado banho e composto, como se tivesse praticado para este momento. "Devemos conversar", ele anunciou. Ela não respondeu a ele. Ela apenas olhou para ele esperando. Ele sentou-se à sua frente, dobrando as mãos na mesa como se fosse uma negociação corporativa. "Acredito que ambos estamos cientes de que isso não está funcionando", ele começou. Seu estômago sentiu como se tivesse caído no chão, mas ela manteve sua expressão completamente em branco. "Eu tenho estado infeliz há algum tempo, e acredito que você também. Nós simplesmente não estávamos dispostos a enfrentar isso." Ela quase soltou uma risada. Nós, como se esta fosse uma decisão compartilhada. Como se ela fosse quem estava criando distância entre eles. "Eu quero um divórcio", ele afirmou. Sua voz era monótona e final. Não havia sinal de hesitação ou arrependimento. Ela sentiu o bebê chutar com força, como se até ele sentisse que algo estava terrivelmente errado. "Você está falando sério", ela disse em voz baixa. "Estou. Meu pai acabou de falecer há 2 dias. Eu sei, sinto muito por isso. Mas não muda nossa situação. Nossa situação como se o casamento deles fosse apenas um lugar onde ambos haviam tropeçado acidentalmente. Eu providenciarei para o bebê", ele continuou, falando como se estivesse delineando os termos de um contrato. "Financeiramente, não evitarei essa responsabilidade. Mas quanto a você e eu, estamos terminados. Conheci alguém novo. Está feito." Ela olhou para ele, realmente o vendo pela primeira vez. Este era o homem em quem ela havia depositado sua confiança. O homem que ela havia selecionado. O homem que havia prometido estar com ela para sempre na presença de todos que ela amava. E agora ele estava sentado diante dela perfeitamente calmo, desmantelando sua vida inteira como se fosse nada mais que papelada.
Eu já consultei um advogado, ele acrescentou. Terei todos os documentos preparados até o final desta semana. Você não precisará fazer muito. Apenas assinar. Ela ecoou. Sim, estou tentando tornar isso o mais indolor possível para você. Indolor. Ela teve um impulso de gritar, de atirar algo nele. Ela queria exigir como ele poderia fazer isso neste momento desta maneira, sem sequer uma pitada de remorso. Mas ela se conteve porque naquele instante, um conselho que seu pai frequentemente lhe dava surgiu em sua memória. Quando uma pessoa revela sua verdadeira caráter para você, acredite nela pela primeira vez. Marcos acabara de revelar o dele e ela acreditou nele. Kay, ela disse. Ele piscou, claramente surpreso, como se estivesse se preparando para um confronto. Ok, sim. Se é isso que você quer, então ok. Ele se levantou de sua cadeira visivelmente aliviado. Estou convencido de que este é o melhor curso de ação para nós dois. Ela não ofereceu resposta. Ele saiu da sala e depois do apartamento, deixando-a lá, grávida de 6 meses e completamente sozinha. E foi então que ela se lembrou das últimas palavras de seu pai para ela. Vá ao banco. Ela colocou o casaco e saiu pela porta. Se você acredita que abandonar alguém quando está mais vulnerável é aceitável, continue ouvindo, porque os eventos que se seguem o forçarão a reconsiderar tudo o que você pensava saber sobre lealdade. O banco não tinha a sensação de um banco típico. Parecia mais um santuário onde os segredos eram mantidos em segurança. Maia moveu-se pelo lobby, passando por pilares de mármore e lustres que pareciam luxuosos demais para um estabelecimento que servia clientes comuns. As solas de seus tênis faziam um barulho estridente no chão reluzente. Ela se sentiu completamente fora de seu elemento, mal vestida e totalmente despreparada. Uma mulher em um terno perfeitamente ajustado veio em sua direção antes que ela pudesse sequer chegar à mesa principal. Senhorita Richardson, Maia fez uma pausa. Sim, estávamos antecipando sua chegada. Por favor, venha comigo. Ela não havia ligado com antecedência ou agendado um compromisso, mas de alguma forma eles a estavam esperando. Eles passaram pela área de serviço principal, atravessaram uma porta segura que precisava de um cartão-chave, caminharam por um corredor que era estranhamente silencioso e entraram em uma sala particular sem janelas. Um homem de uns 60 anos se levantou quando ela entrou. Ele tinha cabelos grisalhos, olhos gentis e o tipo de calma profunda que só vem de ter experimentado tudo pelo menos 2 vezes. Senhorita Richardson, ele disse em voz suave. Meu nome é Victor Kane. Eu tenho gerenciado os assuntos financeiros de seu pai por 32 anos. Sinto profundamente sua perda. Ela deu um leve aceno, sentindo um nó na garganta. Ele me instruiu a vir aqui. Logo antes de ele, ela não conseguiu terminar a frase. Victor apontou para uma cadeira. Ele tinha certeza que você viria. Ele colocou instruções muito claras em vigor. Ele colocou uma pequena caixa de metal sobre a mesa que os separava. As palavras Caixa de Depósito de Segurança número 1247 estavam gravadas em sua superfície. Isso requer 2 chaves para abrir, Victor esclareceu, tirando uma do bolso de seu paletó. A sua provavelmente estava entre seus pertences pessoais. Maia vasculhou sua bolsa e encontrou o envelope que a equipe do hospital havia lhe dado. Dentro estava a aliança de casamento de seu pai, seu relógio e uma pequena chave de latão que ela não havia compreendido o significado até este exato momento. Ela a passou para Victor. Ele inseriu ambas as chaves em suas respectivas fechaduras e as girou ao mesmo tempo. A fechadura fez um som distinto de clique. Victor levantou a tampa e então deu um passo para trás. Eu vou deixá-la ter um pouco de privacidade. Por favor, tire todo o tempo que precisar. Ele saiu da sala, fechando a porta atrás de si. Maia olhou para a caixa. Dentro, havia uma pilha de documentos presos com um clipe de papel preto, um envelope selado com seu nome escrito na caligrafia de seu pai. E debaixo de tudo, algo que a fez ofegar. Fotografias antigas.
Seu pai, parecendo jovem, talvez 25, em frente a uma grande mansão, vestido em um terno que era mais caro do que qualquer coisa que ela já ouvira usar. Em toda a sua vida, cercado por indivíduos que pareciam possuir o mundo inteiro. Ela virou para a próxima foto, que era um recorte de jornal amarelado pela idade, mas ainda legível. Hartwell Air desaparece após um desentendimento familiar. Ela notou a data, que era 34 anos atrás. O nome impresso abaixo da manchete era James Hartwell III. Ela olhou para a fotografia mais uma vez. Era seu pai, mas o nome estava incorreto. Suas mãos tremeram enquanto ela pegava os documentos. A primeira página detalhava um fundo legal que havia sido criado 28 anos antes e foi atualizado apenas 3 semanas antes da morte de seu pai. O beneficiário estava listado como Maya Richardson. O administrador era Victor Kane. Ela leu rapidamente a linguagem legal que ela não compreendeu completamente. Ela viu frases como irrevogável e interesse protegido e uma cláusula de exclusão conjugal. Então ela notou um número escrito no final da terceira página. Ela o leu uma segunda vez e então uma terceira porque parecia impossível. Seu pai, o homem que havia trabalhado limpando pisos por 35 anos, havia lhe deixado uma quantia em dinheiro que era inacreditável. Não era uma casa dele ou algumas economias, mas um império inteiro. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. A carta dentro estava em papel simples. Não havia logotipo ou papel timbrado, apenas a caligrafia nítida de seu pai, que se inclinava ligeiramente para a direita, assim como sempre fazia quando escrevia com cuidado. Minha menina, se você está lendo isso, significa que eu me fui. E lamento não poder ter te contado isso pessoalmente, mas certas verdades se tornam mais claras quando você viveu o suficiente para apreciar sua importância. Meu nome nem sempre foi James Richardson. Eu nasci James Hartwell III, o herdeiro de uma família que priorizava legado acima do amor e controle acima do caráter. Meu pai estabeleceu um império. Meu avô o tornou maior, e eu deveria continuá-lo. Não deveria haver perguntas, nenhum desvio do caminho e nenhuma escolha pessoal. Quando eu tinha 26 anos, eu conheci sua mãe. Ela estava trabalhando em uma livraria perto da minha universidade. Ela usava o cabelo em uma trança e lia poesia em seus intervalos de almoço. Ela me fez rir de uma maneira que eu nunca soube que estava sentindo falta. Ela não estava interessada no nome da minha família ou no dinheiro. Ela estava interessada na pessoa que eu era quando ninguém mais estava por perto. Eu queria pedi-la em casamento. Minha família recusou, não porque eles pensassem que ela não era digna, mas porque ela não se encaixava no plano mestre deles. Eles estavam interessados em alianças, fusões e arranjos que pareceriam impressionantes em publicações financeiras. Então, eles me apresentaram uma escolha. Eu poderia ter a fortuna ou eu poderia ter o futuro que eu realmente desejava. Eu a escolhi e eles se certificaram de que eu pagaria um preço por isso. Maya pausou sua leitura para enxugar as lágrimas, então continuou. Eles me cortaram completamente, me deserdaram em público e removeram meu nome de todo o documento familiar como se eu nunca tivesse nascido. Mudei meu nome, encontrei um emprego que não exigia verificação de antecedentes ou conexões. Comecei uma nova vida com nada além da mulher que eu adorava e a convicção de que uma vida verdadeiramente boa não é construída sobre dinheiro. É construída sobre significado. Sua mãe e eu ficamos juntos por 6 anos antes que ela falecesse ao dar à luz você. E esses 6 anos foram os mais gratificantes de toda a minha vida. Mas aqui está o segredo que eles nunca descobriram. O único detalhe que eu cuidei antes de me afastar de tudo. Eu realmente não desisti da fortuna. Eu a reestruturei completamente. Eu a escondi dentro de salvaguardas legais tão complexas que nem eles foram capazes de alcançá-la. Eu transferi o controle para alguém em quem eu tinha total fé. E então eu esperei. Eu fiz isso não porque eu buscava vingança, mas porque eu tinha a sensação de que um dia você seria a única que precisaria disso.
O dinheiro tem crescido silenciosamente e estrategicamente, supervisionado por indivíduos que sabem que a verdadeira riqueza não é sobre o que você gasta. É sobre ter segurança e ter opções. Eu queria te dar a força para se defender do tipo de pessoas que eu deixei para trás. São pessoas que veem valor em você apenas quando acreditam que você é útil. Eu queria que você crescesse livre daquele mundo. Eu precisava que você se descobrisse antes que você descobrisse o que você possuía. Eu queria que você escolhesse o amor por razões genuínas e que forjasse seu caráter quando ninguém estivesse olhando. Agora que você sabe a verdade, há algo mais que você deve entender. Isso não é sobre mudar quem você é. É sobre lhe dar os meios para permanecer exatamente você mesma, sem compromisso, sem medo e sem nunca precisar da aprovação de mais ninguém. Maia pousou a carta. Seu pai não estava se escondendo de sua fortuna. Ele estava a protegendo dela até o exato momento em que ela mais precisaria. Os outros documentos explicavam tudo em uma linguagem que parecia fria e precisa, intitulado Acordo de Fundo Irrevogável. Foi criado 6 meses depois que seu pai adotou seu novo nome. O acordo era atualizado a cada 5 anos. Sua última revisão foi 3 semanas antes de ele falecer, imediatamente após ele receber o diagnóstico de que seu tempo era curto. Maia leu o documento com cuidado, fazendo-se absorver cada detalhe. Este fundo não era simplesmente dinheiro em uma conta. Era uma fortaleza construída com terminologia legal e um planejamento cuidadoso de longo prazo. Cada ativo era garantido dentro de entidades legais, completamente seguro contra processos de divórcio ou quaisquer credores. O nome dela não aparecia em lugar nenhum nos registros públicos. Não havia declarações fiscais ou escrituras de propriedade que pudessem levar de volta a ela. Victor Kane, o homem que lhe apresentou a caixa, foi nomeado o administrador. Ele recebeu o poder completo para gerenciar, investir e proteger tudo isso. No entanto, ele não poderia usar um único dólar disso sem a permissão escrita dela. Após seu 25º aniversário, ela havia completado 25 anos apenas 3 meses antes. Uma sessão em particular chamou sua atenção. Era chamada de cláusula de exclusão conjugal. Ela a leu uma segunda vez, tentando decifrar a complexa fraseologia legal. Não, o significado ficou claro. Se ela se casasse, seu marido não teria absolutamente nenhuma reivindicação a nada disso. Os ativos pertenciam a ela, e somente a ela, completamente intocáveis para sempre. Isso não era uma punição ou um sinal de desconfiança em um futuro marido. Era a forma máxima de proteção. Seu pai havia testemunhado muitas famílias ricas destruídas por divórcios amargos. Ele havia construído uma barreira em torno de seu futuro que ninguém jamais poderia atravessar. Nem um caçador de fortunas, nem um golpista charmoso, nem mesmo um marido de bom coração em um casamento que simplesmente não deu certo. Um cônjuge não poderia reivindicar nada. Nem os ativos originais, nem a renda que eles geravam, nada. O fundo era dela, protegido por seu próprio design de qualquer um que pudesse tentar alcançá-lo através dela. Seu pai o havia escrito intencionalmente desta forma, porque ele sabia. Ele não sabia sobre Marcos especificamente, mas ele sabia sobre a possibilidade de homens como ele. Um homem que apareceria com um sorriso encantador e promessas infinitas, apenas para desaparecer quando a vida se tornasse difícil. O fundo foi projetado para lhe fornecer dinheiro a qualquer momento. Mas uma vez que ela recebesse esses fundos, eles se tornaram seus próprios ativos individuais, legalmente definidos como propriedade separada. Marcos nunca seria capaz de tocá-los. Ele não poderia obtê-los em um divórcio, nunca. Seu pai havia antecipado isso. Ele não conhecia as circunstâncias exatas, mas havia reconhecido o padrão e dedicara 30 anos para garantir que ninguém jamais pudesse feri-la da maneira que sua própria família tentou feri-lo. Havia outras regras também.
Havia sessões sobre seus futuros filhos, salvaguardas caso ela se tornasse incapaz de tomar decisões, e orientações sobre como a fortuna deveria ser usada se ela decidisse usá-la. Uma única frase era repetida ao longo de todo o documento. O beneficiário mantém discrição única e absoluta. Em termos simples, era tudo dela para decidir o que fazer. Ninguém poderia ditar como ela gastava, como ela investia ou se ela dava. E ninguém sequer precisava saber que existia. Ela pensou em Marcos e nos papéis do divórcio, que ele disse que estariam prontos até o final da semana. Ela se lembrou de como ele apresentou isso como se estivesse fazendo um favor a ela. Ele estava completamente alheio. Ele não tinha ideia de quem seu pai realmente era. Ele não tinha ideia do que ela agora possuía. Ele não tinha ideia de que a mulher que ele estava abandonando havia ganhado mais influência em uma única tarde do que ele jamais reuniria em toda a sua vida. A questão não era se ela tinha o poder de retaliar. A questão era se ela sequer queria. As palavras de seu pai se repetiram em seus pensamentos. A verdadeira força é entender que você não precisa usar seu poder. Mas ela não estava totalmente convencida. O poder não faz uma grande entrada. Ele é paciente. E então ela seria paciente. Ela levantou a carta mais uma vez. Mais 2 páginas restavam. Agora que você sabe o que possui, você precisa entender algo muito mais importante. O que você é. Este dinheiro não é sua identidade. Nunca será. Você foi construída de materiais diferentes, de valores fortes, de sacrifício pessoal, de testemunhar o que ocorre quando uma pessoa escolhe o amor em vez de um legado. Eu não te criei com tão pouco para te fazer sofrer. Eu te criei na simplicidade para te instruir. Você entende a sensação de ganhar algo, de ser paciente, de viver sem. Você sabe como tomar decisões com base no que é importante, não no que é conveniente. A maioria das pessoas que nascem com riqueza nunca aprendem essa lição. Elas confundem seus recursos com seu caráter. Elas acreditam que o dinheiro lhes dá poder quando, na realidade, ele apenas as torna barulhentas. Você não é como elas. Você sabe que a força não é sobre o que você possui. É sobre o que você faz quando não possui nada. E agora que você possui tudo, eu preciso que você mantenha essa lição, porque isso é o que acontecerá a seguir. As pessoas descobrirão a verdade eventualmente. Não será imediato, mas acontecerá algum dia. E quando esse dia chegar, você verá o verdadeiro delas. As pessoas que estavam com você quando você não tinha nada permanecerão com você quando você tiver tudo. As pessoas que te abandonaram tentarão retornar. E as pessoas que te julgaram mal, de repente quererão uma segunda chance. Permita-as não porque você está em dívida com elas de alguma forma, mas porque observar as pessoas revelarem sua verdadeira natureza é uma das educações mais preciosas que a vida pode oferecer. Algumas pessoas ficarão chateadas por você ter guardado isso delas. Deixe-as sentir isso. Você não é obrigada a dar a ninguém acesso às suas finanças ou razões para sua privacidade. Algumas pessoas esperarão que você se transforme, que se torne arrogante, descuidada ou privilegiada. Desminta-as continuando a ser exatamente a pessoa que você sempre foi, e então haverá alguns que a julgarão completamente mal. Eles presumirão que sua natureza quieta é uma fraqueza. Eles confundirão sua gentileza com falta de inteligência. Eles estarão convencidos de que, porque você não exibe sua riqueza, você não tem nada de valor para mostrar. Esses são aqueles para ter cuidado, não porque eles possam te prejudicar financeiramente. Você agora está protegida disso. Eles são perigosos porque desafiarão seu caráter e sua reação definirá o tipo de pessoa que você se tornará. Então, este é meu verdadeiro presente para você. Paciência. O poder de suportar o desconforto sem reagir. De permitir que as pessoas acreditem no que desejam, enquanto você cria algo que elas não podem prejudicar. De permanecer em silêncio quando o mundo espera que você grite. Buscar vingança é simples.
Qualquer tolo com dinheiro pode arruinar alguém. Mas autocontrole, contenção, a escolha de não empunhar o poder mesmo quando você o detém, isso é excepcional. Esse é um verdadeiro legado. Eu te amo, minha menina. Eu sempre te amei. Eu sempre te amarei. Você vai ficar perfeitamente bem, papai. Maia dobrou a carta com grande cuidado e a guardou de volta em seu envelope. Ela não chorou. Ela não ficou zangada e não ligou para Marcos para informá-lo de que ele acabara de cometer o maior erro de sua vida. Ela simplesmente permaneceu sentada, com as mãos apoiadas na barriga. Sentindo sua filha se mover sob suas costelas, ela decidiu então que seu pai estava correto. Algumas lutas não valem a pena porque as pessoas que deveriam perder não precisam de sua ajuda para falhar. Elas são perfeitamente capazes de se destruir. Victor voltou 20 minutos depois. Ele bateu suavemente na porta antes de entrar, permitindo que ela tivesse um momento para se recompor. Você tem alguma pergunta? Ele perguntou suavemente. Apenas uma, Maia respondeu. Quanto tem lá? Ele sentou-se à sua frente e produziu uma única página com um resumo que ela podia seguir facilmente. Listava ações, títulos, propriedades imobiliárias, private equity e fundos internacionais. Os investimentos estavam espalhados por 12 países diferentes. Os ativos haviam sido reunidos cautelosamente ao longo de 34 anos. Eram gerenciados discretamente, sem ostentação ou imprudência. O valor total no último trimestre financeiro era de 5,2 bilhões de dólares. O número apenas estava lá no papel, um fato que sua mente não conseguia processar. Ela olhou para ele, leu novamente e tentou reconciliá-lo com o pai que a criou em um minúsculo apartamento de um quarto e a mandava para a escola com almoços embalados em sacolas de supermercado antigas. Isso é impossível, ela sussurrou. Essa é uma estimativa conservadora, Victor disse. Seu pai evitou investimentos de alto risco. Ele valorizava a estabilidade muito mais do que o crescimento rápido. Se ele estivesse disposto a correr mais riscos, esse valor seria substancialmente maior. Ela se sentiu tonta. O que devo fazer com tudo isso? Victor ofereceu um sorriso triste, mas gentil. O que você desejar, essa é a ideia principal. Você poderia viver da renda que gera e nunca usar o valor original. Você poderia doar tudo amanhã. Você poderia agir como se nem existisse. Pertence a você inteiramente. Mais alguém sabe disso? Apenas eu e agora você. Seu pai foi muito cuidadoso com isso. Ela pensou novamente em Marcos, no divórcio que ele já estava pondo em movimento, e em como ele ofereceu ajudar a sustentar o bebê, como se estivesse lhe concedendo um favor. Ele estava completamente alheio, e ela não tinha intenção de lhe contar. Eu quero manter isso privado, ela disse com determinação. Ninguém mais precisa saber. Victor assentiu. Essa é uma escolha muito sábia. Quando você estiver pronta, podemos providenciar distribuições. Até lá, tudo permanecerá exatamente como está agora. Ela se levantou, apertou sua mão e saiu do banco da mesma forma que havia entrado, sozinha, incerta e em luto, mas fundamentalmente mudada porque agora estava ciente de algo que Marcos não estava. A mulher que ele havia abandonado não estava quebrada. Ela estava protegida, e a paciência, assim como seu pai lhe ensinara, era a arma mais formidável que alguém poderia possuir. 3 semanas depois daquele dia, as fotos do tribunal apareceram online. Marcos e Isabelle se casaram apressadamente, muito publicamente, sorrindo como se tivessem acabado de ganhar um prêmio. A sessão de comentários rapidamente se encheu de reações. Uau, isso foi rápido! A esposa dele não acabou de perder o pai? Algumas pessoas realmente não têm decência. Maia viu as fotos e sentiu a dor aguda, mas não reagiu. Ela simplesmente seguiu em frente. Foi a consultas médicas, preparou o quarto do bebê e leu a carta de seu pai de novo e de novo até que cada palavra fosse memorizada. Sempre que alguém perguntava como ela estava,
Sua resposta era sempre a mesma, dita com um sorriso calmo. Estou bem. E a verdade é que ela estava. Não era que a traição não significasse nada, mas ela entendeu uma lição que Marcos nunca entenderia. A verdadeira força não se apresenta para a multidão. Ela simplesmente espera o momento certo. Pense nisso. O poder real é silencioso até que precise ser usado. A maioria das pessoas grita sua recém-descoberta influência dos telhados, mas aqueles que realmente a conquistaram sabem melhor. Marcos agiu rapidamente. O divórcio deles foi concluído em apenas 43 dias. Ele se casou novamente apenas 12 dias depois. Maia assinou todos os documentos sem um único protesto. Ela não pediu pensão conjugal. Ela não lutou pelo pouco que possuíam. Ela simplesmente pegou seus pertences pessoais, que legalmente eram muito poucos, e permitiu que ele partisse acreditando que ele havia lidado com a situação com maturidade. Ele fez uma única postagem nas redes sociais, uma mensagem cuidadosamente elaborada sobre abraçar o futuro e escolher a alegria. Os comentários se multiplicaram, uma mistura de elogios e desgosto. Alguns disseram, bom pra você, cara, a vida é muito curta. Outros ficaram furiosos, escrevendo, você não podia nem esperar 6 meses. O pai dela acabou de falecer. Outro acrescentou, é exatamente por isso que ninguém mais acredita no casamento. Isabelle também fez uma postagem. Era uma foto de sua mão exibindo um anel novinho em folha. A legenda dizia, quando você sabe, você sabe. A internet certamente deu sua opinião, e suas opiniões foram duras. Maia se tornou um conto de advertência contado durante o jantar. Ela era a esposa grávida cujo marido a abandonou. A mulher que permaneceu em silêncio durante tudo isso, aquela que todos estavam observando, apenas esperando o momento em que ela finalmente desmoronaria. Seu marido a abandonou imediatamente após o funeral de seu pai. A história foi vista como simpática, trágica e ligeiramente patética. Ela soube da reação pública através de outros. Amigos lutaram para encontrar as palavras certas. Conhecidos enviaram mensagens de texto desconfortáveis. Estranhos online debateram se Marcos era uma pessoa terrível ou apenas estava sendo honesto com suas emoções. Ela nunca esclareceu os fatos, nunca defendeu seu lado e nunca explicou que estava realmente bem. Na verdade, melhor do que nunca. Ela apenas baixou o olhar e esperou, lembrando uma lição que seu pai havia lhe ensinado que poucas pessoas jamais aprendem. A percepção pública é passageira, mas o verdadeiro caráter de uma pessoa dura para sempre. E naquele momento, Marcos estava revelando seu verdadeiro caráter ao mundo. Ela não teve que proferir uma única palavra. No 7º mês de sua gravidez, o burburinho online havia desaparecido em grande parte. As pessoas encontraram novos escândalos e dramas mais frescos para discutir, focando na separação bagunçada de outra pessoa. Maia preenchia seus dias montando móveis de berçário, dobrando roupas de bebê e lendo livros sobre parto que a assustavam e confortavam. Victor ligava uma vez por semana para verificar como ela estava, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Ela sempre dizia sim, mesmo quando a realidade era muito mais complexa. Ela não estava tendo problemas de dinheiro. Victor havia providenciado um pequeno pagamento mensal que cobria seu aluguel, comida e despesas médicas sem chamar a atenção. Mas ela estava passando por um momento difícil emocionalmente. Não por causa de Marcos, mas por causa de seu completo silêncio. Seu pai se foi, seu marido se foi. O único que poderia ter possivelmente entendido sua situação era um homem que ela nunca conheceria. Era a versão de seu pai que havia enfrentado a mesma decisão impossível 30 anos antes. Então, em uma terça-feira no final de setembro, um pacote chegou. Era um envelope cor creme feito de papel pesado com seu nome escrito em bela caligrafia e sem endereço de remetente. Ela o abriu com cuidado. Dentro estava um convite que dizia: você está cordialmente convidada para o evento inaugural
da Fundação Richardson Hartwell. Sua respiração engatou em sua garganta. Ela leu as palavras uma segunda vez. Richardson Hartwell era o verdadeiro nome de seu pai, e era o nome dela também. O evento estava marcado para 14 de outubro. Era um evento de gala em um local privado com um número seleto de convidados. Na parte inferior, em letras menores, dizia: "Sua presença é solicitada como a principal homenageada da fundação." Ela não tinha ideia do que isso significava. Victor não havia dito nada sobre uma fundação. A carta de seu pai também não havia mencionado uma. Ela pegou seu telefone e discou o número de Victor. Ele atendeu após 2 toques. "Você recebeu o convite", ele afirmou. Não era uma pergunta. "O que é tudo isso?" Este foi o último projeto de seu pai. Ele o planejou por 2 anos antes de adoecer. "Eu tenho cumprido seus desejos desde que ele faleceu." "É hora." "Hora para o quê?" Victor pausou por um momento, então disse suavemente: "É hora de todos saberem quem você realmente é." Seu coração começou a acelerar. "Eu não consenti com isso. Você não é obrigada a fazer nada que a deixe desconfortável, mas o evento vai acontecer e a lista de convidados já está completa." "Quem está na lista?" Houve outro silêncio. "Todos que deveriam estar lá, incluindo Marcos." O anúncio oficial foi feito 3 dias depois. Um comunicado de imprensa profissional e polido foi enviado para meios de comunicação locais e grupos sem fins lucrativos em todo o estado. Ele anunciava que a Fundação Richardson Hartwell seria lançada com um fundo de $50 milhões para apoiar o acesso à educação, o desenvolvimento de carreira e a assistência a famílias monoparentais. A recém-formada Fundação Richardson Hartwell está se preparando para lançar seu primeiro gala de arrecadação de fundos no próximo mês. A fundação foi criada para celebrar o legado de James Richardson, um homem que passou mais de 3 décadas ajudando sua comunidade de maneiras sutis, mas profundas. O jornal local publicou uma foto de seu pai, mas não em seu uniforme de zelador usual. Era uma foto de anos atrás, mostrando-o em um terno elegante, parecendo um homem que comandava salas de reuniões. As pessoas que o conheciam ficaram completamente surpresas. "Espera um minuto. Esse é o faz-tudo da escola primária." "Eu não tinha ideia de que ele era rico. Quem está apoiando essa fundação?" O anúncio oficial permaneceu em silêncio sobre essa questão. Nomeava Victor Kane como diretor executivo e listava um conselho de assessores cheio de nomes que ninguém na cidade jamais tinha ouvido falar. O anúncio também mencionava um doador fundador anônimo, cuja generosa doação havia tornado todo o projeto uma realidade. A reação da cidade foi cautelosa. As pessoas estavam intrigadas, mas também duvidosas. $50 milhões não se materializam do nada. E James Richardson, o homem que eles conheciam de esfregar corredores e consertar canos, não parecia alguém com conexões com esse tipo de fortuna. Teorias começaram a se espalhar como fogo. Alguns acreditavam que era um golpe elaborado. Outros estavam convencidos de que uma celebridade ou um político estava usando o bom nome de seu pai para seus próprios propósitos. Alguns até pensaram que Maya recebeu um grande acordo por Marcos e estava usando o dinheiro para reparar sua reputação. Ninguém sequer adivinhou a verdade, porque a verdade era simplesmente inacreditável. Maya observou a situação se desenvolver à distância. Ela não fez comentários, não ofereceu explicações e não participou da adivinhação generalizada. Victor cuidou de todos os detalhes. Ele lidou com perguntas da mídia, planejamento de eventos e coordenação com fornecedores. A única coisa que ela tinha que fazer era comparecer, mas a lista de convidados a preocupava. Victor a havia enviado por e-mail seguro. Continha 200 nomes de doadores, figuras da comunidade, funcionários locais e pessoas que seu pai havia conhecido ao longo de sua carreira. E perto do final da lista estava Marcus Chun, mais um convidado. Um nó se formou em seu estômago. Por que ele foi convidado?
Ela perguntou a Victor ao telefone. Seu pai pediu especificamente para ele estar lá. O quê? Ele deixou instruções detalhadas. Ele listou nomes específicos. Marcos estava nessa lista. Isso não faz o menor sentido. Papai faleceu antes mesmo de Marcos pedir o divórcio. Seu pai era muito perspicaz. Victor disse com cuidado. Ele tinha um jeito de ver as coisas antes que elas se desenrolassem. Ela pensou sobre isso, tentando entender. Seu pai estava ciente, talvez não das circunstâncias exatas, mas da possibilidade, e ele havia arranjado para Marcos estar presente na noite em que a verdade seria revelada. Não era por vingança, mas por uma lição. Não tenho certeza se consigo fazer isso, Mia confessou. Você não precisa, Victor a assegurou. Mas se você decidir não ir, você sempre se perguntará o que poderia ter sido. Ela pensou na carta de seu pai, em ser paciente e em deixar as pessoas mostrarem suas verdadeiras cores. Ele vai trazer Isabelle, ela disse em voz baixa. Provavelmente as pessoas vão sussurrar. Elas já estão sussurrando. Ela soltou um longo suspiro, sentiu o bebê se mover dentro dela e apoiou uma mão em sua barriga. Ok, ela finalmente disse, eu estarei lá. Bom, Victor respondeu, porque este evento não é sobre ele, é sobre você e é hora das pessoas verem a distinção. O local era deslumbrante. Era uma mansão histórica que havia sido transformada em um salão de eventos. Lustres pendiam como cascatas de água congelada. Os pisos eram tão brilhantes que espelhavam o teto. As mesas eram adornadas com toalhas de mesa que custavam mais do que a maioria das pessoas paga de aluguel por mês. Maia apareceu 30 minutos antes do início do evento. Victor a cumprimentou em uma entrada privada. Ele a olhou uma vez e abriu um sorriso. Você está absolutamente perfeita, ele disse a ela. Ela havia escolhido sua roupa com grande cuidado. Era um vestido verde esmeralda com cintura alta para caber em sua figura muito grávida. Seu cabelo estava penteado em um simples coque. Ela usava muito pouca joia, exceto por um item notável, um colar de diamante da caixa de depósito de segurança. Era antigo, de bom gosto e modesto. A menos que você reconhecesse seu verdadeiro valor, ela não sabia seu valor monetário. Ela só sabia que uma vez pertenceu à sua avó. Esta era a mulher que a família de seu pai havia cortado de suas vidas junto com ele. Usá-lo parecia a coisa certa a fazer. Como você está se sentindo? Victor perguntou. Estou apavorada, ela confessou. Bom, isso prova que você está prestando atenção. Os convidados começaram a entrar. Maia os observou de um quarto isolado com uma janela de sentido único que dava para o salão principal. Ela avistou rostos familiares, pessoas da igreja de seu pai, seus antigos colegas e vizinhos que o conheciam há anos. E então ela avistou Marcos. Ele entrou com Isabelle no braço. Isabelle estava vestida em um vibrante vestido vermelho, parecendo audaciosa e autoconfiante, o tipo de mulher que entra em uma sala e espera que todos os olhos estejam nela. Marcos parecia deslocado, não por causa do evento chique, mas porque ele não tinha ideia do porquê ele estava lá. Ele procurou Maia na multidão. Ele provavelmente não conseguia vê-la. Isabelle o guiou até o bar. Eles pegaram suas bebidas, sorriram para estranhos e agiram como um casal feliz e bem-sucedido. Maia podia sentir seu próprio batimento cardíaco em sua garganta. Victor, de repente, apareceu ao lado dela. Você não precisa ir lá fora ainda. Podemos esperar até que o programa principal comece. Não, Maia disse suavemente. Eu quero entrar como qualquer outro convidado. Você tem certeza? Ela deu um aceno firme, lembrando-se de outra das importantes lições de seu pai. Ser confiante não é sobre se sentir preparada. É sobre dar o próximo passo, mesmo quando você não está. Ela saiu do quarto privado, caminhou por um corredor, parou no limiar do grande salão, respirou fundo e então atravessou as portas. O salão não silenciou de uma vez, mas a atmosfera certamente mudou. Você já viu alguém tão subestimado
Que sua vingança silenciosa muda tudo? Foi o que aconteceu com Maya. Esta história é sobre o poder silencioso do caráter e é uma lição para quem pensa que dinheiro é a única coisa que importa. Então fique conosco se você acredita em segundas chances construídas na verdade. A história começa quando conversas em uma sala lotada de repente param. Todos os olhos se voltam para a porta, não para uma celebridade, mas para uma mulher que está muito claramente grávida e completamente sozinha. Seu ex-marido Marcos a viu. Seu rosto mudou de surpresa para confusão e depois para pânico. Sua nova parceira Isabelle sussurrou algo, mas ele apenas ficou parado, congelado. Maia o ignorou completamente. Com dignidade silenciosa, ela caminhou para um assento reservado, sentou-se e dobrou as mãos no colo. Apenas respire. Uma mulher mais velha com um rosto gentil se aproximou. Você deve ser Maia, ela disse gentilmente. Eu sou. Seu pai falava de você constantemente. Sinto muito por sua perda. Obrigada. A mulher lhe deu um sorriso caloroso. Ele estaria tão incrivelmente orgulhoso de você esta noite. Um nó se formou na garganta de Maia, e tudo o que ela podia fazer era assentir. Um por um, outros se aproximaram para compartilhar suas condolências e memórias de seu pai. Mas do outro lado da sala, Marcos estava preso em sua cadeira. Um pensamento arrepiante estava surgindo nele. Este evento elegante não era apenas algo que ela estava comparecendo. Era o evento dela, e ele estava completamente despreparado para o que estava prestes a acontecer. As luzes da sala diminuíram e um microfone foi montado no palco. Um homem chamado Victor caminhou até o pódio. Boa noite, ele começou. Obrigado por virem. Não estamos aqui apenas para iniciar uma fundação. Estamos aqui para celebrar um homem que viveu com integridade a cada momento de sua vida, especialmente quando ele pensou que ninguém mais poderia ver. Victor falou sobre a dedicação de seu pai, sua natureza gentil e sua confiabilidade. Cabeças assentiram em concordância pela sala, e algumas pessoas enxugaram as lágrimas. Então Victor mudou seu tom. O que a maioria de vocês não sabe, ele disse, é que 34 anos atrás, James Richardson tomou uma decisão. Ele abandonou um mundo de imensas riquezas e alta sociedade porque não desistiria da pessoa que amava. Ele mudou seu nome, construiu uma nova vida do zero, uma vida fundada em princípios, não em herança. Um sussurro de confusão se espalhou pela plateia. Marcos agora se inclinou, prestando muita atenção. Essa decisão significou perder tudo o que sua família prezava. Victor continuou. Mas em troca, ele ganhou algo inestimável. Sua honra e uma filha a quem foram dados seus valores, não seu dinheiro. Victor parou por um momento, permitindo que suas palavras fossem assimiladas. A Fundação Richardson Hartwell foi criada porque James nunca perdeu de vista seu passado. Ele trabalhou por 30 anos para garantir que sua filha pudesse criar algo importante livre do peso da pressão familiar ou do privilégio. Victor então fez um gesto em direção a Maia. É meu grande privilégio apresentar a fundadora e principal apoiadora desta fundação, Maia Richardson. Uma salva de palmas polida começou e rapidamente se transformou em aplausos estrondosos. Maia se levantou de seu assento e caminhou até o palco com passos medidos e confiantes. Ela observou a expressão no rosto de Marcos se transformar diante de seus olhos. Sua confusão estava se transformando em compreensão. E essa compreensão rapidamente se transformou em horror enquanto ele finalmente juntava todas as peças. Richardson Hartwell era o nome verdadeiro de seu pai. O fundo de 50 milhões de dólares, a fundação, era tudo dela. Isabelle olhou para ele, intrigada com a maneira como ele estava agindo. Ele não ofereceu nenhuma razão. Ele apenas observava a mulher que ele havia abandonado. A mulher que estava grávida de 6 meses, de luto por seu pai, e que ele pensava estar derrotada. Ela estava agora em um palco diante de 200 pessoas.
todas as quais agora sabiam uma verdade que ele havia perdido. Ela não era uma pessoa quebrada. Ela era a herdeira de um legado. Maia chegou ao microfone e fez um pequeno ajuste. A plateia ficou completamente em silêncio. Ela nem sequer olhou para Marcos. Seu foco estava nos rostos daqueles que haviam cuidado de seu pai, as pessoas que vieram honrar sua memória. Então ela começou a falar. Sua voz era confiante e medida, não dramática ou teatral, apenas perfeitamente clara. Meu pai me ensinou que as escolhas mais significativas que fazemos são aquelas que ninguém jamais vê. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se acomodasse. Ele me ensinou que o amor não é sobre o que é conveniente. É sobre estar presente, especialmente quando é difícil, especialmente quando ninguém está olhando, e especialmente quando você tem todas as boas razões para virar as costas. Algumas cabeças na multidão assentiram lentamente. Ele também me ensinou que ter dinheiro sem ter princípios é apenas um barulho vazio. Ele disse: a verdadeira influência não é o que você possui, é o que você escolhe fazer com ela quando ninguém está te obrigando a fazer nada. Ela olhou para baixo por um momento, reunindo seus pensamentos. A maioria de vocês conhecia meu pai como o zelador, o faz-tudo, a pessoa que chegava antes do nascer do sol e saía muito depois do anoitecer, nunca buscando elogios. Ela levantou os olhos para encontrar a multidão. O que vocês não sabiam era que ele nasceu em uma das famílias mais ricas da costa leste. Ele estava destinado a assumir um império corporativo. Ele se afastou de tudo isso porque as pessoas que controlavam aquela fortuna lhe disseram que seu amor não valia o preço. Murmúrios e suspiros se espalharam pela sala. Ele provou que todos eles estavam errados. Sua voz permaneceu forte. Por 34 anos, ele viveu uma vida que mostrou que o verdadeiro valor não é medido por sua conta bancária. É medido por sua integridade. E quando ele faleceu, ele me deixou algo muito mais importante do que dinheiro. Ela pausou novamente. Ele me deu uma escolha. A sala estava em silêncio. Eu poderia ter mantido tudo isso em segredo. Eu poderia ter pegado a herança que ele deixou e desaparecido. Ninguém jamais teria descoberto. Ninguém teria se incomodado com isso. Ela fez contato visual com a plateia. Mas meu pai não escondeu sua fortuna por vergonha. Ele a escondeu porque queria que eu entendesse minha própria identidade antes que eu entendesse meu próprio patrimônio líquido. Ela deixou essa ideia ser assimilada. E como eu agora entendo ambos, estou fazendo a escolha que ele teria feito. Eu criarei algo com propósito. Eu ajudarei aqueles que foram ignorados. Eu providenciarei para famílias que não têm uma reserva financeira. Naquele momento, Victor colocou uma pasta no suporte ao lado dela. A Fundação Richardson Hartwell está sendo lançada com um fundo inicial de 50 milhões de dólares, Maia anunciou. E está estruturada para crescer e ter um impacto duradouro por gerações. A multidão começou a aplaudir, mas ela levantou uma mão. Ela tinha mais a dizer. Que 50 milhões de dólares é menos de 1% de todo o fundo que meu pai criou para mim. Os aplausos cessaram instantaneamente. As pessoas começaram a olhar ao redor tentando calcular a quantia verdadeira em suas cabeças. A avaliação mais recente do fundo é de 5,2 bilhões de dólares. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Não era o silêncio de surpresa, mas o silêncio de uma profunda realização. Ela não parecia orgulhosa ou presunçosa. Ela simplesmente entregou a informação como uma declaração de fato. Estou compartilhando isso com vocês não para me exibir, ela disse, mas para ser perfeitamente clara sobre uma coisa. Meu pai não me ensinou a ser rica. Ele me ensinou a ser responsável, e esse é precisamente o meu plano. Ela então se afastou do microfone. Os aplausos que explodiram não foram apenas respeitosos. Foi um rugido. A sala inteira estava de pé, aplaudindo com algumas pessoas chorando abertamente. Maia calmamente deixou o palco e voltou para sua cadeira. Do outro lado da sala, Marcos estava imóvel.
Ele estava pálido e seus nós dos dedos estavam brancos de tanto apertar a mesa. Isabelle estava tentando falar com ele, mas ele não conseguia ouvi-la. Ele estava ocupado calculando. A mulher que ele havia abandonado, aquela que ele supunha não ter recursos, agora estava no controle de mais dinheiro do que ele poderia imaginar em 10 vidas. Ele a havia deixado não por quem ela era, mas porque ele nunca havia tirado um tempo para realmente vê-la. A história dela é um poderoso lembrete do que pode acontecer quando julgamos as pessoas sem conhecer sua verdade completa. Assim que Maia saiu do palco, Marcos tentou fazer uma saída rápida. Ele se levantou, agarrou a mão de Isabelle e murmurou algo sobre precisar de ar puro. Mas Victor já estava lá. Ele não os estava impedindo fisicamente, apenas parado perto da porta com um sorriso sereno no rosto. Era um olhar calmo e onisciente que dizia tudo sem uma única palavra. Marcos parou em seu caminho. Isabelle parecia completamente perplexa. O que está acontecendo? Ele não conseguia responder porque que palavras havia que sua ex-esposa de apenas 8 semanas atrás, aquela que ele abandonou durante seu tempo de luto e gravidez, era agora uma das pessoas mais ricas de todo o estado. Que ele havia jogado fora um futuro com bilhões de dólares porque era muito impaciente para suportar um momento difícil. Que todas as suas escolhas nos últimos 6 meses foram construídas sobre um completo erro de julgamento sobre quem realmente detinha o poder. Isabelle puxou sua manga. Marcos, por favor, diga algo. Ele desabou de volta em sua cadeira como um fantoche com seus fios cortados ao redor deles. A sala zumbia de entusiasmo com a nova fundação, a compostura de Mia e a vida incrível de seu pai. Um convidado próximo comentou: "Você pode acreditar que alguém desistiria de tanto dinheiro apenas por amor? Você não vê isso todos os dias." Outro acrescentou: "E criar uma filha, ser tão humilde com tudo isso é ainda mais incomum." Marcos ouviu tudo. Cada comentário era uma facada afiada, destacando seus próprios fracassos. Ele olhou para Maia. Uma multidão havia se formado ao redor dela com pessoas oferecendo agradecimentos, abraços e encorajamento. Ela parecia exausta, mas composta. Ela nunca olhou para ele. Não porque estivesse zangada, mas porque ele não era mais significativo em seu mundo. Finalmente as peças se encaixaram para Isabelle. "Espere", ela disse, sua voz lenta, com a realização. "Essa é a mulher que você se divorciou." Ele apenas assentiu. "Aquela que você me disse que ficou sem nada." Ele permaneceu em silêncio. Ela se afastou dele, seus olhos arregalados enquanto ela o encarava. "Marcos, o que você realmente sabia sobre isso?" "Nada." Ele admitiu em voz baixa. "Eu não sabia de nada disso." Os olhos dela se estreitaram. "Você nunca perguntou a ela?" Ele observou o rosto dela e pôde ver as engrenagens girando em sua mente. Ela estava reavaliando tudo. Não era raiva que ele via, era cálculo frio. Ela estava questionando sua decisão de estar com um homem que poderia cometer um erro tão monumental de julgamento. Ele reconheceu aquele olhar. Ele o entendeu. Era a mesma forma como ele deve ter feito Maia se sentir, observando um parceiro reavaliar seu valor com base em uma mudança de circunstância. A vergonha era avassaladora. "Eu tenho que ir falar com ela", ele anunciou abruptamente. "Não faça isso", Isabelle o advertiu. "Eu preciso, Marcos. Apenas deixe estar." Mas ele já estava de pé e caminhando na direção de Maia. Victor se interpôs em seu caminho, seu movimento fluido e seu tom polido, mas inflexível. "Ela não está recebendo visitantes agora. Eu só preciso de 5 minutos do tempo dela. Ela não tem interesse em falar com você." Marcos sentiu sua mandíbula apertar. "Você não tem o direito de decidir por ela." "Eu não preciso", Victor respondeu calmamente. "Ela pediu especificamente que eu o ajudasse a entender. Não há mais nada para conversar." Cada palavra era como uma porta pesada se fechando. Era absoluto, era irreversível. Marcos apenas ficou lá, impotente,
enquanto a mulher que ele havia julgado tão mal continuava conversando com pessoas que eram verdadeiramente importantes para ela. Ele esperava por uma conversa final, algum tipo de razão, talvez até uma chance de perdão, mas Maia não lhe devia nenhuma dessas coisas, e ela não as estava oferecendo. Depois de cerca de 10 minutos, ela saiu por uma porta lateral sem nenhuma pompa. Ela simplesmente se foi. Enquanto Marcos a observava partir, ele finalmente compreendeu pela primeira vez a sensação de ser total e completamente insignificante. Naomi Grace Richardson veio ao mundo em uma quinta-feira. Ela pesava 3,2 quilos e 103 G, com cabelos escuros e os olhos de seu avô. Em um quarto de hospital que parecia estranhamente pacífico, Maia segurou sua filha pela primeira vez. Não havia marido ou família lotando o corredor. Apenas Victor, que havia insistido em estar lá. Uma enfermeira chamada Petra até ficou depois que seu turno havia terminado, acreditando que ninguém deveria experimentar um momento tão monumental sozinho. Ela é perfeita, Petra sussurrou. Maia só conseguia assentir enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O pai dela deveria ter estado lá para segurar sua neta. Ele deveria ter sido capaz de ver a vida que ele trabalhou tão duro para proteger finalmente florescer. O peso do bebê em seus braços parecia uma promessa cumprida. Um futuro que ele havia garantido, mesmo que ele não estivesse lá para testemunhar. Maia olhou para o rosto de Naomi. Uma miniatura impecável de puro potencial. Minha menina, ela murmurou, eu te tenho. Mas seu pai se foi, e Maia sabia que teria que ser suficiente para os dois. Ela olhou para Naomi novamente, traçando suavemente o contorno de seus dedinhos, gravando cada detalhe de seu rosto na memória. Seu avô te amou muito antes de você nascer. Ela sussurrou suavemente. E ele se certificou de que você cresceria segura, protegida e livre. Naomi soltou um bocejo, impossivelmente pequeno e perfeitamente completo. Victor se aproximou, sua expressão cheia de calor avoengo, enquanto ele olhava para o bebê. James teria ficado tão orgulhoso. Ele disse calmamente, você fez bem, Maia. Ela soltou um longo suspiro. Eu sinto que tudo o que fiz foi sobreviver. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode fazer. Ela permaneceu no hospital por 2 dias, aprendendo os ritmos da amamentação, trocando fraldas e de alguma forma se virando com apenas 2 horas de sono. Marcos enviou flores, um buquê genérico com um cartão que dizia parabéns, desejando felicidades a ambos. Ela as jogou no lixo, não com raiva, mas com a certeza clara de que eram sem sentido. Era um gesto vazio de um homem que já havia escolhido ser distante. Por volta da mesma época, Isabelle postou uma fotografia em suas redes sociais. Mostrava ela e Marcos no brunch, ambos sorrindo. A legenda dizia, escolhendo a alegria todos os dias. Maia nem sequer olhou os comentários. Ela tinha coisas mais importantes em que se concentrar. Quando ela finalmente trouxe Naomi para casa, o apartamento parecia transformado. Parecia menor e mais silencioso, mas também estava cheio de uma forma que nunca estivera antes. Ela colocou o berço ao lado de sua cama e pendurou o móvel que seu pai havia comprado meses antes de sua doença tomar conta. Ele havia esculpido os animais de madeira sozinho durante as noites tardias, quando não conseguia dormir. Ela os descobriu em seu apartamento depois que ele faleceu, embalados com cuidado e com uma nota anexada que dizia: para quando ela chegar agora, eles giravam lentamente acima de sua neta, lançando sombras suaves na parede. Maia sentou-se na cadeira de balanço, segurando Naomi perto. Ela cantou uma canção que seu pai costumava cantar para ela quando criança, quando ela estava inquieta. E pela primeira vez desde a morte dele, ela sentiu algo que se assemelhava à paz. Não porque a tristeza havia desaparecido, mas porque ela finalmente compreendeu o que ele estava tentando lhe ensinar. Um legado não é o que você deixa para trás em coisas.
É quem você cria para levá-lo adiante. A fundação expandiu-se mais rapidamente do que qualquer um poderia ter previsto. Em apenas 6 meses, eles haviam financiado bolsas de estudo para 40 estudantes, lançado um centro para treinamento de força de trabalho e formado parcerias com 3 organizações sem fins lucrativos locais para oferecer ajuda de emergência a pais solteiros que lidavam com despejo ou contas médicas. Maia administrava tudo sem alarde. Não havia turnês de imprensa, eventos de corte de fita ou discursos, a menos que fossem inevitáveis. Ela simplesmente aparecia, tomava as decisões importantes, assinava os cheques que mudavam a vida das pessoas e então ia para casa com sua filha. As pessoas começaram a reconhecê-la, não como uma figura pública, mas como alguém que estava fazendo uma diferença real. Uma mulher na casa dos 30 anos a abordou em um supermercado um dia com lágrimas nos olhos. Você pagou a mensalidade do meu filho, ela disse, sua voz tremendo. Não sei se você se lembra dele, mas ele é o primeiro da nossa família a ir para a faculdade. É tudo por sua causa. Maia ofereceu um sorriso gentil. É por causa do seu filho. Ele conquistou seu lugar. Não, a mulher insistiu. É porque alguém acreditou que ele valia o investimento. Obrigada. Esses tipos de momentos aconteciam com frequência. Ela recebia cartas, e-mails e tinha encontros casuais com pessoas cujas vidas inteiras haviam sido alteradas porque a fundação estava lá para elas. Maia guardou todas as cartas. Ela as leria em dias difíceis quando começava a duvidar se algo disso realmente fazia diferença. Fazia não por causa do dinheiro em si, mas por causa do que aquele dinheiro permitia que acontecesse. Seu pai estava correto. Riqueza sem um propósito claro é nada mais que barulho. Mas riqueza usada com intenção, agora isso era um legado. No momento em que Naomi celebrou seu primeiro aniversário, a fundação havia crescido para servir 3 condados. Victor estava encarregado das operações enquanto Maia guiava a visão. Gradualmente, as pessoas pararam de perguntar sobre a origem dos fundos. Elas estavam simplesmente gratas que o apoio continuava a chegar. Marcos soube do trabalho dela, às vezes através de amigos em comum, nas redes sociais, e de forma discreta e inevitável, seu nome aparecia em círculos que o deixavam desconfortável. Ele fez uma tentativa de doar, enviando um cheque de $5.000. Ele o enviou direto para o escritório da fundação. Victor o enviou de volta. Não havia nenhuma nota de explicação, apenas o cheque não descontado e uma única palavra carimbada em um pedaço de papel. Recusado. Marcos nunca mais tentou. Isabela o deixou 14 meses depois do gala. A partida dela não foi dramática, apenas prática. Ela havia compreendido o que Maia havia descoberto há muito tempo. Marcos era o tipo de homem que trocaria para algo melhor quando pensasse que havia encontrado algo superior e então trocaria para algo inferior no instante em que soubesse que havia cometido um erro. Ela não tinha interesse em se tornar a próxima pessoa que ele julgasse mal. O divórcio deles foi rápido e silencioso. Ninguém prestou muita atenção porque, a essa altura, Marcos havia se tornado exatamente o que Maia havia previsto: irrelevante. Não porque ela o havia arruinado ativamente, mas porque ela havia simplesmente construído uma vida sem ele. Ao fazer isso, ela o transformou em um detalhe menor em uma história que nunca foi realmente sobre ele em primeiro lugar. Marcos viu Naomi uma vez, completamente por acaso. Ele estava caminhando por um parque perto de seu escritório quando os notou. Maia estava empurrando um carrinho. Naomi, que parecia ter cerca de 18 meses, estava apontando para pássaros e tagarelando de excitação. Maia parecia diferente. Ela parecia mais forte e mais à vontade em sua própria pele do que jamais havia sido quando estavam casados. Ele quase se aproximou deles, quase disse olá, mas então viu que Victor também estava lá, caminhando ao lado deles. Victor estava rindo de algo que Naomi disse, totalmente presente de uma forma que Marcos nunca havia sido.
Ele ficou para trás observando a distância. Naomi tinha o sorriso de Ma e os olhos de seu avô. Ela parecia saudável, alegre e profundamente amada. Marcos sentiu um estranho aperto no peito. Não era bem ciúme, mas algo mais próximo de reconhecimento. Ele havia tido a oportunidade de fazer parte disso, de ser o homem empurrando aquele carrinho e ouvindo a risada de sua filha. Ele poderia ter construído algo que importasse, mas ele havia escolhido um caminho diferente. Não era porque Maia não era o suficiente, mas porque ele havia dito a si mesmo que ela era muito problema. Ele queria algo fácil, conveniente e simples. O que ele acabou tendo era vazio. Isabelle se foi. Sua reputação profissional havia sofrido uma série de golpes silenciosos que ele não entendeu até que as pessoas parassem de retornar suas ligações. A vida para a qual ele pensou que estava melhorando parecia mais vazia a cada ano que passava. Nesse mesmo tempo, Maia havia construído algo inegável. Ela o fez não com barulho ou vingança, mas com persistência silenciosa. A fundação continuou a crescer. Seu nome continuou aparecendo em contextos de significado como painéis de educação, conselhos de organizações sem fins lucrativos e comitês de planejamento comunitário. Ela nunca buscou reconhecimento, mas ele a encontrou de qualquer maneira porque as pessoas são atraídas pela competência, e ela havia demonstrado a dela repetidamente. Marcos, em contraste, havia estagnado. Sua carreira atingiu um platô. Seus relacionamentos permaneceram superficiais. Sua vida parecia uma performance que ele estava encenando, em vez de algo que ele estava realmente vivendo. Às vezes, ele pensava em entrar em contato, enviar uma mensagem de desculpas, tentando fazê-la entender. Mas o que ele poderia dizer? Sinto muito por ter te abandonado quando as coisas ficaram difíceis. Sinto muito por não ter visto seu verdadeiro valor. Sinto muito por ter sido orgulhoso demais para pedir ajuda. Nada disso poderia mudar nada. Maia havia seguido em frente completamente e permanentemente, e ele foi deixado sozinho com uma lição que chegou tarde demais para lhe fazer algum bem. Os anos se passaram. Naomi começou o jardim de infância. A fundação comemorou seu 5º aniversário. O nome de Maia apareceu em um perfil de uma revista de negócios com a manchete: "A filantropa que você nunca ouviu falar". O artigo mencionava seu pai, a fundação e todo o seu trabalho. Mencionava Marcos apenas uma vez de passagem. Richardson foi previamente casada, mas tem sido mãe solteira desde o nascimento de sua filha, escolhendo focar na família e na filantropia em vez de relacionamentos públicos. Apenas uma frase, colocando-o firmemente em território de rodapé. Ele leu 2 vezes e sentiu uma pontada. Não porque as palavras fossem cruéis, mas porque eram inteiramente precisas. Ele havia sido reduzido a um detalhe menor, uma breve fase. Ele era uma pessoa que esteve lá por um momento e depois partiu antes que algo de consequência acontecesse. E a parte mais dolorosa de tudo era que ele havia merecido. Maia estava dentro do antigo apartamento de seu pai pela última vez antes que o contrato de aluguel terminasse oficialmente. Haviam-se passado 6 anos desde que ele faleceu. 6 anos de construção, de crescimento e de descoberta de quem ela era, quando ninguém mais estava lá para lhe dizer. Naomi estava passando a tarde com Victor, dando a Maia o espaço que ela precisava para fechar este capítulo sozinha. Ela caminhou pelos quartos, que agora pareciam menores do que ela se lembrava. Ela passou a mão sobre o balcão da cozinha, onde seu pai havia preparado milhares de refeições, e ela sentou-se no sofá, onde ele havia dormido por 16 anos, apenas para que ela pudesse ter o quarto. O apartamento estava completamente vazio agora. Os móveis haviam sido doados e seus pertences organizados. As únicas coisas que restavam eram memórias e um único envelope que ela havia guardado, aquele que Victor havia guardado para ela até que ela estivesse pronta. Ela o abriu com cuidado.
Minha menina, se você está lendo isso, significa que tempo suficiente passou para você realmente entender o que eu estou prestes a te dizer. A perda não é um castigo, é uma forma de permissão. É permissão para descobrir quem você é, quando não há mais ninguém para depositar suas expectativas em você. É permissão para construir algo que reflita seus próprios valores, em vez de perseguir a aprovação de outra pessoa. É permissão para se afastar de pessoas que são incapazes de ver seu valor, não por raiva, mas porque você está ocupada demais criando algo melhor. Você passou esses anos provando algo que eu sabia desde o início. Caráter não é sobre o que você possui, é sobre o que você escolhe fazer quando tem tudo. Algumas pessoas dirão que você teve sorte, que você recebeu riqueza e oportunidade. Deixe-as pensar isso. O que elas nunca saberão é que riqueza sem sabedoria é apenas uma pilha de dinheiro. Você tinha sabedoria muito antes de ter qualquer dinheiro. Estou tão orgulhoso de você. Não pelo seu sucesso, mas porque você sempre permaneceu gentil. Você sempre permaneceu humilde. Você permaneceu você. Essa é sua verdadeira herança. Com amor, papai. Ela dobrou a carta com grande cuidado, colocou-a de volta no envelope e enxugou as lágrimas dos olhos. Então ela trancou a porta de seu antigo apartamento pela última vez e saiu para o sol brilhante da tarde. Naomi já estava no escritório de Victor e correu em sua direção assim que a viu. Mamãe. Maia a levantou em um grande abraço, segurando-a perto. Você se divertiu? Fomos tomar sorvete. Claro que sim, Mia disse, sorrindo para Victor. Ele apenas encolheu os ombros com um sorriso brincalhão. Estou reivindicando privilégios de avô. Os três caminharam até o carro juntos. Naomi tagarelava sobre seu dia. Victor fazia perguntas bobas que a faziam rir. Enquanto Maia prendia sua filha na cadeirinha do carro, ela olhou para esta pequena pessoa incrível. Ela nunca conheceria seu avô, mas cresceria cercada pelos valores dele. E naquele momento, Maia sentiu algo que não sentia há anos. Gratidão. Não pelo dinheiro que lhe havia sido dado, mas pela pessoa que lhe foi permitido se tornar. Porque seu pai estava certo o tempo todo. Perdê-lo não foi o fim de sua história. Foi permissão. Foi permissão para finalmente escolher a pessoa que ela queria ser sem desculpas, sem arrependimentos e sem precisar que mais ninguém aprovasse. E ela sabia que havia escolhido bem. Se esta história te fez pensar sobre lealdade, paciência, ou o que significa ser responsável, assinar significa que você está escolhendo histórias que te ajudam a crescer, não apenas passar o tempo. Não apenas assista, aprenda com isso. Olá, muito obrigado por assistir até o fim. Somos muito gratos por seu apoio. Se você gostou desta história, por favor, lembre-se de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e deixar um comentário para nós abaixo. Ficaremos muito felizes em saber o que você pensa. E adivinhe, a história ainda não acabou. Basta clicar no vídeo que você vê aqui na sua tela para desfrutar de outra história incrível. Acredite em mim, você não vai querer perder. Obrigado novamente por ser uma parte tão maravilhosa de nossa comunidade. Até nos encontrarmos novamente, permaneça curioso e continue procurando pelas histórias que realmente te emocionam. Este conteúdo foi cuidadosamente pesquisado, desenvolvido e editado manualmente por nossa equipe para trazer a você lições significativas e inspiradoras.